Olá, meu nome é Paulo Pérez e no conteúdo de hoje eu falarei a respeito de dois verbos que causam uma certa confusão na nossa cabeça. Quais verbos são esses? O do e o make. Ambos significam o que em português? Fazer. Qual a diferença entre os dois? Eu trarei um exemplo para vocês que ilustrará bem a diferença de uso entre os dois. Pensa numa prova. Right? So, a test. In English, a test. Ou exam in English, yes? Então, pensa numa prova. Quem faz a prova no sentido de montar a prova? É o professor, certo? Então, a gente pode pensar o quê? The teacher makes the test. O professor pensa as perguntas, o professor monta os exercícios, etc. So, the teacher makes the test. Por quê? Porque o make, ele é o fazer no sentido de criação. Então, quando eu penso em criar algo, eu uso make. É o fazer no sentido de criação. Agora, vamos continuar no exemplo do teste. Os alunos, so the students, they don't make the test. They do the test. Por quê? Porque é o professor que faz o teste, monta o teste. So the teacher makes it. Agora, os alunos, eles fazem o teste no sentido de resolver os exercícios, fazer os exercícios que o professor montou. So the students do the test. Então, quando a gente pensa o do, a gente está pensando em um fazer no sentido de executar uma tarefa e não no sentido de criação. Pensa no café, por exemplo. Por que nós dizemos make coffee e não do coffee? Porque quando nós fazemos café, nós pegamos o pó do café, uma água quente, juntamos as duas coisas e assim fazemos o café. Então perceba, é como se nós pegássemos duas coisas e criássemos uma coisa das duas. Por isso nós dizemos make coffee e não do coffee. Por que a gente fala do the dishes, no sentido de lavar a louça e não make the dishes? Porque a gente não faz a louça, a gente não cria o prato, a gente não está ali montando o prato. Não, a gente está lavando a louça, lavando o prato. Por isso nós usamos do the dishes, porque é uma tarefa que nós estamos executando. Espero que essas dicas elas tenham ajudado você a entender a diferença dos dois. Então lembrem-se, make, fazer no sentido de criação, e do, fazer no sentido de execução de uma tarefa. Se você gostou do conteúdo de hoje, lembre-se de compartilhar e nos siga em todas as nossas redes sociais.